Que, em 1905, teve o fim do absolutismo e o início de uma monarquia constitucional. Apesar dos avanços ocorridos nesse período, a situação na Rússia pouco mudou. Muitas das promessas feitas pelo czar foram deixadas de lado logo que os ânimos se acalmaram. Apesar dos russos passarem a escolher seus representantes para a Duma, toda vez que elegiam parlamentares que se opunham ao regime, o czar a dissolvia. A repressão aos movimentos de oposição continuou intensa, levando grande parte da oposição à prisão. Nesse caso, nós teremos, dentro das revoluções russas, as seguintes etapas para estudar hoje. A primeira, a fevereiro de 1917, que é uma revolução feita pelos mencheviques, que é a ala da burguesia, coordenada por Kerensky, e nós teremos aí o caráter principal, que é defender os interesses desse grupo burguês. Depois, nós iremos estudar a Revolução de Outubro de 1917, foi realizada pelos bolcheviques, a ala dos pobres na Rússia, que tem como liderança o Lenin e que vai implantar o socialismo. Para que a gente comece a falar da Revolução de Fevereiro de 1917, por que ela começou, nós temos que abordar a situação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Nós sabemos que a Rússia entrou no conflito com 15 milhões de soldados, porém, era um exército desprovido de equipamentos básicos, desde botas até armamentos. Em razão disso, as baixas foram grandes e muitos soldados desertaram. Diversas derrotas a Rússia ocorreu nesse período, sobretudo porque a população passou a enfrentar fome, inflação e desemprego. Diante da situação em diversas cidades da Rússia, as pessoas foram às ruas para protestar e o czar perdeu o controle do país, que o levou à renúncia. O motivo dele renunciar foram dois. Primeiro, ficou isolado no poder, e segundo, ele perdeu apoio. Os russos instauraram então um governo provisório sob o comando dos mencheviques e dos liberais, políticos mais conservadores da Duma. Pessoal, o governo provisório ele acabou trazendo os seguintes direitos: anistia aos presos políticos, permanência da Rússia da Primeira Guerra Mundial, redução da jornada de trabalho, liberdade de imprensa. A partir daí, podemos dizer que essa Revolução de Fevereiro, feita pela burguesia, teve como resultado a renúncia do czar. A partir de agora, a Rússia vai ser uma república. Teremos a formação também de dois grupos de um poder, que seria o governo provisório instaurado pela burguesia e os sovietes em Petrogrado, pelo fato de que esse grupo ficou descontente com as medidas tomadas pelos burgueses. Nesse caso, os opositores do regime puderam voltar para a Rússia, que foi o caso de Lenin. Ele deixou a Suíça, onde estava exilado, voltando para a Rússia e liderando esses grupos. Em abril surge essa ideia de teses de Lenin, ou teses de abril, que pode ser resumido no lema paz, pão e terra. Paz, tirar a Rússia da guerra; pão, acabar com a fome; e terra, fazer reforma agrária. O Lenin ainda tinha o apoio da Guarda Vermelha, que era liderado pelo bolchevique Leon Trotsky, e acabou trazendo a seguinte frase: todo o poder aos sovietes. Pessoal, a tensão era grande. Os principais grupos sociais russos sentiam que a renúncia do czar e a ascensão dos mencheviques ao poder não promoveram as tão desejadas mudanças. Então, para que a gente possa pensar a Revolução de Outubro de 1917, nós temos as seguintes situações. Primeiro, os soldados reivindicavam a saída da Rússia da guerra. Segundo, os camponeses continuavam exigindo a reforma agrária. Terceiro, operários pleiteavam a melhoria dos salários e das condições de trabalho.
Ora, a partir daí, os bolcheviques, que defendiam essas mesmas ideias, conquistaram rapidamente o apoio da população, o que levou, na noite de 24 para 25 de outubro de 1917, eles derrubarem o governo provisório e assumirem o poder. Nesse caso, o líder Lenin vai ser o primeiro presidente e vai ter um país socialista. Esse cara, ele vai transformar a Rússia de um modo espetacular. Nesse fato, as primeiras medidas tomadas por Lenin serão nacionalização de bancos, fábricas e as estradas de ferro, separação entre Estado e Igreja, confiscou os bens da Igreja, confiscou as terras dos nobres e ainda começou a fazer uma reforma agrária socialista. Pessoal, no quesito reforma agrária, o Lenin não agradou os camponeses, porque os camponeses achavam que iriam ficar com a terra para si. E sabemos que a proposta do socialismo é que toda a economia vá para o Estado, que as terras pertençam ao Estado. Olha aí, ó, a bandeira do socialismo seria o machado e a foice, ou essa bandeira aí representando a união entre o trabalhador urbano e o trabalhador rural. Nesse caso, temos ainda uma política interna adotada por Lenin. Sabemos que ele vai trazer a primeira constituição socialista, em que toda a economia deve pertencer ao Estado. Temos o fim da propriedade privada, lembrando, dos meios de produção. Alguns objetos ainda ficam com a população. E temos agora alguns grupos se opondo a isso. Claro, os mencheviques, que a burguesia perdeu muito dinheiro, e os grupos imperialistas, que seriam as potências europeias. A partir de agora, a Rússia começa a ser chamada de República Soviética Russa. A partir daí, então, a política externa adotada por Lenin será o famoso Tratado de Brest-Litovsk, que é tirar a Rússia da guerra. Para a Rússia sair da guerra, ela vai ceder alguns territórios à Alemanha. Isso foi bastante interessante naquele período, porque acaba sendo a primeira experiência socialista que nós temos. Tais medidas de Lenin desagradaram empresários, donos de bancos, grandes proprietários rurais e capitalistas estrangeiros que tiveram investimentos no país. Também deixaram insatisfeitos militares de alta patente do exército e da marinha que defendiam o retorno do czar ao poder, e aos nobres que viram seus títulos de nobreza anulados. A partir daí, a gente vai perceber que para que o socialismo seja implantado na Rússia, uma série de etapas devem ser cumpridas. A primeira etapa que a gente viu foi essa: estatizar a economia, os meios de produção. Essas foram as primeiras medidas. Nas próximas aulas, a gente vai estudar esse fenômeno chamado de comunismo de guerra, que vai pegar a fase de guerra civil, que vai ser uma guerra entre os soviéticos e os mencheviques dentro da Rússia, seria um processo de estatização e endurecimento. O Lenin vai praticamente adotar uma ditadura dentro da Rússia. Depois que essa guerra civil acaba, a gente vai falar dessa nova política econômica, que seria uma economia mista, não vai dar muito certo, e uma quarta fase, que seria os famosos planos quinquenais, que é um processo de planificação econômica. Pessoal, para a gente poder encerrar, temos aqui essas duas imagens. A imagem da esquerda, observa aí, ó, proibida a entrada de capitalistas. O Lenin vai ser muito duro nesse quesito de implantar o socialismo. Lembrem-se, o socialismo é a busca pela igualdade, no qual o Estado tem que controlar toda a economia para depois fazer uma redistribuição desses serviços. A outra imagem, você pode ver aí, ó, o Lenin, ele varrendo da Rússia aristocratas, nobres, igreja, banqueiros, empresários, enfim, todo esse processo colocado, ok?